Voltando então pela terceira vez, né? Nosso último, agora é o último, tá? Então, eu tava falando do Walter, né? Dessa experiência que ele teve com o filme do Penny Cat School, e aí a Catiúcia lembrou da questão da família Simpsons, né? Isso, no mesmo projeto que eu tava falando anteriormente, que eu gostaria que eles publicassem, né, um comentário sobre os presidentes, uma primeira parte desse que levou a esse comentário foi trabalhar os Simpsons no Brasil, aquele episódio da família Simpson no Brasil. E eu gostaria, tinha uma tarefa que usava os adjetivos enquanto recurso linguístico, que eles tinham que dizer, caracterizar os personagens da família Simpson, né? O Bart Simpson is smart, né? Homer Simpson is stupid. E eu achava que todos conheciam os Simpsons, né? Trabalhando com uma turma de EJA à noite de 8ª série. Só que assim, uma turma de EJA tem infinitas pessoas com infinitas histórias de vida, 40, 50 anos, 30 anos, às vezes sem estudar, né? E alguns deles nunca tinham ouvido falar em Simpsons. Então, ao deparar com esse fato, o que a gente tem que fazer, né? Tu te dá conta por que eu pressupus que todos sabiam, né? Eu cometi o mesmo erro que eu falei pra vocês. Então, é errando que a gente aprende, né? Daí eu pensei, não, a gente tem que ensinar, mostrar quem são, né, os personagens da família Simpson. Então a gente pegou lá o primeiro episódio da família Simpson, apresentou os personagens, né, eles conseguiram detectar características, e aí então que a gente foi apresentar o episódio que a gente gostaria que eles trabalhassem, né? E quem se deu conta disso foi até a professora Margarete. Mas o que faz vocês de repente pensarem que eles já pressupor que eles sabem, todos conhecem os Simpsons, né? Foi uma coisa que a gente é uma coisa que a gente tem que pensar. A gente tem que, nem sempre aquilo que a gente imagina que os alunos vão gostar ou que os alunos conheçam é a realidade, né? Porque eles vêm, como a Catiúcia disse, de realidades diferentes, e diferentes da nossa também. Então é muito importante que a gente converse com os alunos se a gente tem essa oportunidade. Se a gente não tem, a gente tem que fazer isso. A gente tem que tentar adaptar aquele conteúdo que a gente quer trabalhar ao gosto dos alunos, ou a introduzir aquilo de uma maneira atrativa, para que o aluno possa participar com mais gosto daquilo, porque é óbvio que se ele curtir a participação dele, ele vai aprender muito mais, né? E claro que se ele desconhece também, ele não tem interesse, né? Se ele não. se sente um ignorante, um não letrado, ele não está inserido naquilo, ele não quer participar. E às vezes a gente pensa que é contra a gente, e não é nem isso, não, né? Claro que não. É o aluno, é a gente que não introduziu aquele letramento, aquele gênero, né? E uma coisa assim que eu vejo, às vezes eu vejo muitos professores, principalmente da rede pública, né, que reclamam que os alunos não querem aprender a língua adicional porque eles não se sentem motivados, porque eles não veem muito objetivo naquilo. Então, o professor tem que pensar que ele tem que trazer alguma temática que tenha a ver com a realidade do aluno, para aproximar a língua adicional do aluno, para o aluno ver que ele pode sim aprender a língua adicional e fazer com que essa língua faça sentido dentro da realidade dele também, né? Então, se ele gosta de filme de horror, então trabalha com filme de horror, traz o inglês através, o filme de horror passa a ser a porta para a língua adicional, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante. E uma coisa que eu acho que acontece muito às vezes também por desconhecimento de muitos professores, como tem aquela coisa que a gente se prende muito à lista de conteúdos, a gente quer trabalhar aquele conteúdo, então a gente traz um texto para a sala de aula, seja um texto oral ou um texto escrito, e usa aquele texto como pretexto para ensinar a gramática. Em vez de discutir o conteúdo do texto, o que aquele texto pode gerar de ação, como é que aquele aluno pode agir em cima do texto, como é que ele pode se posicionar em relação ao texto, não. A gente está mais interessado em ensinar os conteúdos gramaticais que o texto pode nos proporcionar. E tu acaba lendo um texto, detectando pontos gramaticais que te ajudem na sala de aula quando
de repente o texto tem uma infinidade de coisas para ser trabalhadas, muito mais importantes e relevantes do que o aspecto gramatical que a gente estava pensando, né? Ele acaba usando esse texto como pretexto, né? Que não deve ser feito. E uma coisa que pode acontecer muitas vezes, como vocês vão chegar no estágio e às vezes muitos professores, os professores titulares das turmas, às vezes eles exigem que vocês trabalhem com um determinado conteúdo gramatical, aí fica complicado de vocês fugirem disso. Mas existem soluções também, né? Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que teve esse mesmo problema, que tinha que trabalhar com o present simple. A professora dizia, tu podes fazer o que tu quiseres com a turma, mas tem que trabalhar o present simple. E aí então ela ficou pensando, nossa, como é que eu vou trabalhar o present simple? Então ela resolveu trabalhar com o perfil dos alunos. Os alunos não se conheciam e ela fez os alunos se conhecerem, que nem a gente faz perfil de relacionamento, de site de relacionamento. Ela fez cada um fazer um perfil seu, tinha que fazer o perfil do colega também. Então ela conseguiu contextualizar o present simple e fazer com que aquele aprendizado fosse significativo para os alunos, que trouxesse algo além do present simple. Não só aprender o present simple, a usar o present simple, mas aprender também a falar sobre si, a falar sobre o colega, a conhecer o colega e, quem sabe, conhecer outras pessoas também. Colocar um objetivo naquilo, né? Exatamente. Como aquele professor que apresentou no E-Plane. Exatamente. Né? No E-Plan. O perfil no Orkut, né? Os alunos só queriam entrar no Orkut, então eu vou tentar trazer a realidade deles para minha sala de aula. Então eu vou montar com eles um perfil bilíngue no Orkut. Ótimo, ótimo. Faz sentido. Tem milhões de coisas que a gente pode trabalhar. Características físicas, de personalidade. A gente pode falar das coisas que a gente gosta e de que não gosta, de experiências, de viagens que a gente fez. Olha a quantidade de coisas que a gente pode explorar e de recursos linguísticos que podem surgir só a partir disso, né? E tudo de forma significativa, né? Uma infinidade de assuntos, né? E ali em relação ao para além da sala de aula? Eu acho assim, tudo isso que a gente está falando, né? A gente está falando em sala de aula, de como trabalhar os recursos, como trabalhar os conteúdos dentro da sala de aula. Mas eu acho que o ensino, principalmente na educação básica, ele tem também um objetivo maior, que a gente já falou e eu vou reforçar, que é preparar o aluno para a vida, como a gente já disse. É ampliar as práticas sociais, a circulação do aluno em práticas sociais. Então eu acho que uma tarefa desenvolvida em sala de aula, ela pode transpor a sala de aula, ela pode passar para a realidade do aluno. Então, no final, por exemplo, né, tu trabalhaste com as tirinhas do Calvin, não foi? Trabalhaste, não foi do Calvin que tu trabalhaste, não? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no... Trabalhou com o filme dos Simpsons, falando sobre o Brasil. Então, fazer os alunos buscarem outros desenhos em inglês, né? Ela mesma. Eles aqui. Ver se dá pra ver ali na foi Os Pescoçudos. Ah, tá aqui. Aqui. Né, por exemplo, aqui, We Are the World. Nessa época a gente trabalhou com essa tirinha e era 2003. Né? Esse aqui tá na página 136 dos referenciais. Da lições do Rio Grande. Isso, do volume 1. Isso. Aí eu trabalhei na minha monografia com uma turma de EJA, essa tirinha, e era a época da guerra, né? E aí tem ali o pessoal com metralhadoras, os soldados americanos, o presidente do Irã. E o presidente Bush ali, e todos eles lindos cantando We Are the World, né? Aquela música com uma melodia super pacífica, né? E tranquila. Então eu levei para a sala de aula isso, assim, o que essa música desperta em vocês? E por que vocês acham que essas pessoas aqui, elas estão cantando essa música? Faz sentido? Eles, não, essa música fala de amor, professor. Eu acho, pelo menos, né? Aí depois, a partir disso, eles quiseram saber a letra da música, entender, pediram para trazer, e aí a gente consegue sensibilizar para uma coisa da língua,
né? Eles pedindo para entender a língua, não eu levando, né? Então faz muito mais sentido, né? Eu acho que o que é legal assim é que a gente consegue plantar uma sementinha, né? Se o aluno não tem interesse pela língua adicional, eu acho que o nosso papel é mostrar para ele que a língua adicional pode ser interessante para ele, não só em sala de aula. Eu acho que a sala de aula tem que despertar nele esse interesse para que ele também possa ter recurso, ele se sinta seguro e confiante para ele ir também atrás de informações. Então, se a gente trabalha com tirinha em inglês, as do Calvin, agora que eu me lembrei, foram nos referenciais mesmo, Isso, que eram os exemplos. Então, eu trabalho com as tirinhas do Calvin, vai buscar outras tirinhas em inglês, ver quais são outros personagens que aparecem, como é que é tratado, as temáticas são tratadas, como é que são as personalidades desses personagens. Então, isso seria o além da sala de aula, né? E no final, eu acho que a gente podia falar, assim, para encerrar agora, a questão da autoavaliação. Qual é essa função por que fazer a autoavaliação, né, Catiúcia? Por exemplo, no final de cada unidade que a gente trabalhou esse projeto que eu contei para vocês, tinha um momento de parada e de perguntar para os alunos o que vocês aprenderam sobre. Ele tinha que refletir sobre o que eles tinham aprendido sobre a língua, sobre charge, sobre política, sobre a minha opinião sobre as coisas, sobre a língua inglesa em si. Então, sobre vários aspectos. Nesse momento que é colocado, né, nos referenciais, que é importante o dar-se conta, né, o contar o que eu aprendi faz com que eu reflita sobre o que eu aprendi, ou enfim, até eles dizem, não aprendi nada. Aí daqui a pouco tu tem que puxar, vai puxando. Aí diz, professora, aprendi a dizer, no caso do meu projeto, yes we can, né? Sim, nós podemos, né? Yes we can change, que era a fala do Obama, né? Então, várias coisinhas assim que eles não... E até acaba valorizando o nosso trabalho, né? Porque é óbvio que eles aprenderam alguma coisa. Então, trazer, né, para pauta tudo isso. Porque como eles se divertem, às vezes, fazendo as coisas, eles não se dão conta que eles estão aprendendo, porque é um jeito diferente de aprender. Não é aquele modelo tradicional de aprendizagem que a gente senta e dá para preencher lacunas, né? Preencha com present simple, por exemplo. Aí tem que preencher... Não, eles têm que usar a língua num contexto real. Então, eles não se dão conta que eles estão realmente, que o aprendizado está se dando. Daí a importância da autoavaliação, para eles conseguirem ver, olha, não, mas eu consegui formular uma frase em inglês, eu consigo entender agora vários adjetivos em inglês, eu sei como emitir uma opinião em inglês, eu sei como dizer I think, ou I don't think, ou seja lá o que for, né, que foi trabalhado com eles. Eu sei ler uma opinião crítica, eu sei me posicionar, né? Então, eu acho que essa é a importância da autoavaliação. Eu acho que faz toda a diferença a gente fechar assim com a autoavaliação para o aluno se dar conta do trabalhão todo que a gente teve e que a gente dispensou para preparar as atividades, as aulas para eles, né? Então, acho que era isso, né? Era isso, gente. Então, a gente se encontra numa outra filmagem mais adiante, né? Menos problemas técnicos, né? A gente vai aprendendo, né? Cada vez. E provavelmente a gente gostaria que vocês postassem, né? Nós vamos abrir um fórum para que vocês comentem, né? Aspectos que vocês acharam interessantes do que a gente falou, consigam de repente unir com a realidade que vocês já trabalham, alguma coisa, né, que vocês tiveram dúvida ou que fez sentido para vocês, né? A partir do que a gente conversou, que eu e a Ana conversamos aqui, né? Isso, e a gente está à disposição para perguntas também, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, se tem alguma coisa que não ficou muito clara, mandem e-mail pra gente, mandem mensagem pelo próprio fórum, né? Isso aí. Tá bom, gente? A gente vai deixar então a tarefa, as perguntinhas do fórum ali. Vocês têm até o dia 23 de setembro para responder, porque dia 24 já é a prova, tá bom? Tchau pra vocês. Tchau, tchau. Bom trabalho.